Brasília acordou diferente nessa semana. Não foi o tipo de coisa que aparece em manchete com título calmo e explicação tranquila no final. Foi o tipo de movimento que faz o celular vibrar, que faz assessor político ligar para o chefe às 6 da manhã, que faz liderança de partido fechar a agenda e sumir do radar por horas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, forçou uma situação que ninguém no campo bolsonarista esperava. E o mais pesado não foi o que ele fez. Foi quem ele usou para fazer. André Mendonça, o mesmo André Mendonça que o próprio Jair Bolsonaro indicou ao STF, que foi celebrado como terrivelmente evangélico, que deveria ser a garantia de que o Supremo não viraria adversário do bolsonarismo, assinou a autorização que abre a investigação sobre Flávio Bolsonaro e determina a quebra do sigilo bancário do filho mais velho do ex-presidente. Deixa isso assentar por um segundo. O guarda que Bolsonaro colocou dentro do STF acabou de abrir a porta para a Polícia Federal entrar nas contas da família. E agora, o bolsonarismo está em pânico. Não o pânico performático das redes sociais. O pânico real. O pânico de quem entende o que quebra de sigilo bancário significa na prática e o que pode vir depois. Se você quer entender o que realmente aconteceu, quem ganhou, quem perdeu e o que ainda está por vir nessa história, fica aqui porque esse vídeo vai te contar tudo. Curte, compartilha e ativa o sininho, porque essa investigação vai se mover rápido e você não pode perder nenhuma atualização. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender quem é André Mendonça dentro dessa história. Em 2021, quando Bolsonaro indicou Mendonça ao Supremo, o movimento foi lido por todo mundo como uma tentativa de blindagem. Mendonça era o advogado-geral da União, tinha sido ministro da Justiça, era próximo ao governo e tinha um perfil conservador e religioso que agradava à base evangélica do bolsonarismo. A expressão terrivelmente evangélico, usada pelo próprio Bolsonaro na época, não foi à toa. Era um sinal para a base. Esse é o nosso homem dentro do Supremo. Só que ministro do STF não é funcionário de partido. Não tem chefe. Não tem fidelidade política obrigatória. E uma vez dentro do tribunal, a relação com quem te indicou deixa de ter qualquer valor legal. Mendonça sabe disso. E Dino também sabe disso. E foi exatamente essa compreensão que Dino usou como trunfo. Ao conduzir o processo de forma que a decisão sobre a investigação de Flávio Bolsonaro passasse pela relatoria de Mendonça, Dino colocou o ex-aliado de Bolsonaro diante de uma escolha que não tinha saída limpa. Ou Mendonça autorizava a investigação e passava a vergonha pública de agir contra quem o indicou, ou bloqueava e virava réu na corte da opinião pública como alguém que protege investigado por lealdade política. Mendonça autorizou. E aqui tem um detalhe que muita gente está deixando passar. Quando Mendonça assinou essa autorização, Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, respondendo pelos próprios processos. O pai não pode mais fazer nada. Não tem cargo. Não tem poder institucional. Não tem como ligar para ninguém dentro do STF e pedir reconsideração. A figura que já foi o homem mais poderoso do Brasil estava, naquele momento, monitorado dentro de casa, enquanto o filho tinha o sigilo bancário aberto pelo ministro que o próprio pai colocou no Supremo. Pensa bem no que isso significa. A engenharia de proteção que a família construiu ao longo de anos, dentro das instituições, começou a ser desmontada de dentro para fora. Não por um adversário declarado, pelo próprio aparato que foi montado para protegê-los. E com essa assinatura de Mendonça, algo mudou definitivamente no campo bolsonarista. Não é só a investigação em si, é o simbolismo, é o recado, é a prova de que nenhum dos mecanismos de proteção que o bolsonarismo construiu dentro das instituições está funcionando da forma que foi planejado. Pensa bem no que isso significa
para quem ainda acredita que Flávio Bolsonaro tem futuro eleitoral. Agora você precisa saber o que está no centro dessa investigação. Porque sem entender o que a PF vai apurar, fica difícil entender por que a quebra de sigilo bancário é tão grave para Flávio Bolsonaro. O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro emitiu notas fiscais no valor de R$500 mil cada, somando 1,5 milhão de reais, para empresas ligadas ao Banco Master e ao empresário Vitor Lessa Vorcaro. 2 dessas notas foram canceladas depois de emitidas. Uma permaneceu válida. Mas antes de continuar, quem é Vorcaro e o que é o Banco Master? Vitor Lessa Vorcaro é o controlador do Banco Master, uma instituição financeira que ficou no centro de uma crise enorme no Brasil. O Banco Master captou recursos de prefeituras, fundos de investimento e cooperativas de crédito em todo o país, prometendo rentabilidade alta. Quando a situação estourou, bilhões de reais de recursos públicos estavam expostos. Prefeituras de vários estados tinham dinheiro do contribuinte aplicado no banco. O caso virou investigação, virou crise sistêmica, e o nome de Vorcaro ficou associado a um dos maiores escândalos financeiros recentes do Brasil. E é exatamente esse Vorcaro que aparece nas notas fiscais do escritório de Flávio Bolsonaro. Já aí tem algo que não fecha. Nota fiscal é emitida depois de um serviço prestado. Não antes, não durante, depois. É o registro formal de que alguém trabalhou, entregou algo, cumpriu um contrato. Emitir uma nota de R$500 mil e depois cancelar levanta uma pergunta muito simples. Qual foi o serviço que deixou de existir? Mas o que deixou todo mundo de queixo caído foi a declaração do responsável por uma das empresas pagadoras. Quando perguntado sobre o que foi contratado do escritório de Flávio, o empresário disse que não se lembra qual foi o serviço prestado. Não se lembra. De um pagamento de R$500 mil. E ainda tem mais um detalhe que a investigação vai precisar explicar. Uma das empresas envolvidas foi aberta por R$40. Não R$40 mil. R$40. E mesmo assim, movimentou milhões a partir de repasses do Banco Master. A Polícia Federal agora tem acesso às contas. Vai rastrear cada centavo. Vai verificar se existem processos judiciais correspondentes a esses valores. E até agora, não há registro de nenhum processo advocatício aberto por Flávio Bolsonaro, em qualquer vara do país, compatível com esses pagamentos. Esse é o fio da meada. E a partir daqui, a investigação pode ir a lugares que Flávio Bolsonaro não estava esperando. Aqui é onde a história muda de nível. Até agora você viu a nota fiscal sem explicação. A empresa aberta por R$40, o pagamento que ninguém lembra. Isso já seria suficiente para uma investigação criminal séria. Mas o que Dino fez vai além da investigação em si. Dino entendeu que o campo bolsonarista sempre operou com uma lógica de proteção em camadas. Tinha o aparato de segurança dentro do governo. Tinha o controle sobre determinadas instâncias do judiciário. Tinha indicados estratégicos em posições que poderiam funcionar como freios. E Mendonça era uma dessas camadas. O que Dino fez foi usar a própria arquitetura de proteção do bolsonarismo contra ele mesmo. Ao construir o processo investigativo de forma que a decisão gravitasse para a relatoria de Mendonça, Dino não apenas avançou juridicamente, ele transformou Mendonça num instrumento da investigação. E fez isso sem violentar nenhuma regra, sem invasão de competência, sem manobra que pudesse ser questionada tecnicamente. Foi uma jogada institucional precisa, elegante, no pior sentido possível para quem estava do outro lado. E o resultado foi que Mendonça, o terrivelmente evangélico, o indicado de Bolsonaro, o suposto escudo dentro do Supremo, assinou o documento que autoriza a Polícia Federal
a abrir as contas bancárias do filho mais velho do ex-presidente, da esposa de Flávio e das pessoas do entorno imediato. Isso é o que significa fazer o aliado passar vergonha. Não é uma humilhação pessoal, é algo mais permanente. É a demonstração pública, registrada em ato oficial, de que a engenharia de proteção montada pelo bolsonarismo dentro das instituições não resistiu. Respira um segundo, porque o que vem agora é consequência direta disso. A quebra de sigilo bancário não é o fim de nada. É o começo de uma fase nova na investigação. A partir de agora, a Polícia Federal vai ter acesso a um volume de informação que até então estava protegido. E a análise não vai ser só das contas de Flávio Bolsonaro. Vai incluir a esposa, os sócios das empresas envolvidas, os responsáveis pelas pessoas jurídicas que receberam ou pagaram esses valores. O que os agentes vão procurar segue uma lógica investigativa clara. Primeiro, a correspondência entre os valores das notas fiscais e movimentações reais nas contas. Segundo, esse dinheiro teve alguma origem rastreável ou veio de fontes que não se sustentam num fluxo legítimo. Terceiro, existem transferências entre as contas das empresas, de Flávio e de membros do seu entorno que indiquem rota de dinheiro artificial? Tem uma parte dessa história que o público ainda não sabe e que a investigação vai precisar responder. A conexão entre Flávio Bolsonaro e o Banco Master vai além das notas fiscais? Porque o nome de Vorcaro aparece em investigações que tocam em mais de um ponto sensível da família Bolsonaro. E a PF certamente não vai olhar só para esses 1,5 milhão de reais. Tem ainda outro elemento que muita gente levantou nos comentários, e é uma dúvida legítima. Mendonça demorou tanto para autorizar a investigação que pode ter dado tempo para a destruição de evidências? É uma pergunta que a PF vai precisar responder na prática. Se os rastros estiverem lá, eles vão aparecer. Sigilo bancário não some porque alguém quis esconder. As movimentações ficam registradas nos sistemas financeiros independentemente do que os investigados façam. E aí, tem outro detalhe que poucos estão falando. A esposa de Flávio Bolsonaro também terá o sigilo quebrado. Isso amplia consideravelmente o escopo da apuração e aumenta a pressão sobre todos que estavam no entorno imediato das movimentações. Agora sai da investigação em si e olha para o efeito político do que acabou de acontecer. Flávio Bolsonaro não é mais um pré-candidato, é um investigado. E essa mudança de status não é detalhe. Ela redefine completamente o cenário eleitoral de 2026 para esse campo. Candidatura presidencial com investigação criminal ativa e quebra de sigilo bancário em andamento tem peso específico. Não é acusação vaga. Não é polêmica de rede social. É procedimento formal da Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso aparece em todas as fichas, em todos os relatórios de pesquisa, em toda a cobertura jornalística de agora em diante. E o pânico que está tomando o bolsonarismo não é só pelo Flávio. É pelo que isso sinaliza para todo o campo. Porque se Mendonça, o indicado, o aliado, o escudo, assinou essa autorização, qual é a garantia que sobrou? Qual é o mecanismo de proteção que ainda funciona? A resposta que os estrategistas bolsonaristas estão tentando encontrar agora é essa, e ela não tem resposta fácil. Tem uma pergunta que aparece muito quando o assunto é Flávio Bolsonaro: cadeia ou fuga? Muita gente nos comentários levanta isso. A hipótese de ele tentar sair do país antes que a investigação avance. Vale contextualizar. Neste momento, Flávio ainda não foi indiciado. A quebra de sigilo bancário é uma fase da investigação, não uma conclusão. Ele não tem medida cautelar que impeça a viagem internacional. Então, tecnicamente, a saída do país seria possível. E esse é exatamente o tipo de movimento que a PF monitora quando o nível de pressão investigativa aumenta.
Se a análise dos sigilos trouxer indícios mais graves, não seria surpresa ver o Ministério Público pedir restrições de saída do país. Por enquanto, o cerco está se fechando, mas ainda não fechou. Tem um movimento que vale observar com atenção nos próximos dias. Como o campo bolsonarista vai tentar reagir narrativamente a isso. A tendência histórica é buscar equivalência, tentar criar uma situação espelhada que tire o foco. Você já viu esse padrão funcionar antes? A diferença agora é que a investigação tem documentos, tem assinatura de ministro, tem PF já autorizada. Isso é muito mais difícil de contrariar com narrativa. E para Flávio Bolsonaro pessoalmente, o cenário se estreitou. A hipótese de candidatura presidencial em 2026 já era improvável na análise mais fria. Com esse inquérito ativo e a quebra de sigilo em andamento, ela se torna ainda mais difícil de sustentar, tanto do ponto de vista jurídico quanto do eleitoral. Essa investigação não terminou. Ela começou. A quebra de sigilo bancário é uma ferramenta de apuração, não uma conclusão. O que vem depois depende do que a PF vai encontrar nessas contas. Se os rastros confirmarem o que as notas fiscais sugerem, pagamentos sem serviço real, empresas de fachada, dinheiro circulando sem lastro legítimo, a investigação vai crescer. Vão surgir novos alvos, novas quebras de sigilo, novos indiciamentos possíveis. E tem uma dimensão nessa história que ainda não foi totalmente iluminada: o Banco Master. O nome de Vorcaro está no centro das notas fiscais de Flávio. E o Banco Master esteve no centro de uma crise financeira que movimentou bilhões em fundos de investimento de prefeituras brasileiras, afetando recursos públicos em vários estados. Até onde essas conexões chegam? Esse é um fio que a investigação pode puxar e que pode levar a um mapa muito maior do que uma nota fiscal de R$500 mil. Dino, por sua vez, não dá sinais de desaceleração. Com a investigação sobre emendas parlamentares de um lado e esse novo fronte envolvendo o Banco Master e Flávio Bolsonaro do outro, o ministro está construindo um protagonismo investigativo que vai definir o próximo ciclo político do Brasil. A pergunta que fica é: o que a Polícia Federal vai encontrar nessas contas? E o que Dino vai fazer com isso? Na sua opinião, qual deve ser o próximo movimento do STF depois que a PF concluir a análise dos sigilos? Deixa nos comentários. Sua leitura importa muito para esse debate. Valeu para o pessoal do Nordeste que tem acompanhado o canal em força total. Toda semana vocês chegam nos comentários com análises que são melhor que muito colunista por aí. Se essa análise fez sentido para você, curte e compartilha agora. Porque sem esse apoio, o canal não consegue continuar produzindo conteúdo com esse nível de aprofundamento. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque essa investigação vai se mover rápido. E enquanto você decide se inscreve ou não, já te adianto. O próximo vídeo vai mostrar como as conexões entre o Banco Master, Vorcaro e o clã Bolsonaro vão muito além do que apareceu até agora. Isso é só o começo da história.